Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal. Meu nome é Piedade. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que eu coloco nesse canal diariamente. Não esqueça de deixar o joinha para mim, que ele é importante. Eu quero falar sobre narcisista. Você já conviveu com uma pessoa narcisista? E aonde estão essas pessoas? Eles estão por aí, por todos os lados. Existem alguns sinais que a gente possa identificar. Eu creio assim que durante a minha vida quase que toda, eu convivi com pessoas narcisistas. Por quê? Porque o narcisista, ele está inserido na sociedade, na família, né? Você pode ter um familiar te dominando aí, um narcisista. Ele está na política, está na igreja. Esses três lugares são o ninho deles, são os lugares onde eles atuam com muita frequência e facilidade. O narcisista, ele é um disfarçado de amor. É uma pessoa prestativa, é uma pessoa sedutora. Qual o maior sedutor da humanidade? Satanás. Satanás, ele seduz desde o início. Ele é o maior sedutor, sempre seduziu. Ele começou seduzindo os anjos lá no céu. Quando ele rebeliou contra Deus, ele seduziu 30% dos anjos lá do céu. E ele nunca parou de seduzir. Então, a pessoa que é narcisista, ela tem o espírito do inimigo. Espírito da sedução, de enganar, de mentir, de trapaçar. É uma pessoa que, enquanto o amor busca o interesse do outro, o narcisista busca o seu próprio interesse. Às vezes é fácil de identificar o narcisista e é difícil. O amor, ele te constrói, ele te levanta, te faz uma pessoa alegre, feliz, saudável. Uma pessoa que está rodeada de amor, ela se sente uma pessoa segura, amada e principalmente é uma pessoa saudável, mentalmente, emocionalmente e fisicamente. A pessoa que convive com o narcisista, ela é uma pessoa deprimida, hepática, pessoa, sabe, encolhida, com medo. Ela está sempre com medo de reagir, ela não fala, ela tem medo de falar, ela é retraída, ela está sempre só. É como se ela sofresse uma depressão constante. Ela não sente vontade de se arrumar, porque o narcisista, não importa o quanto ela faz, o narcisista sempre acha que ela é feia, que ela é gorda, que ele é feio, que ele é gordo. Ele é um monte de coisa. Ele é burro. O narcisista sempre joga a pessoa para baixo. Isso eu estou falando de uma pessoa dentro da família. Uma pessoa que adoece todo mundo. Pessoa que bota medo em todo mundo. Ele governa no medo. A pessoa que governa no medo, ele é o narcisista. Para ele, você, não importa o quanto você faz, nunca vai chegar na perfeição. Porque o padrão dele é altíssimo. Se você não estiver trabalhando para o padrão dessa pessoa, você não vale nada. Então, o que você faz? Você não importa o quanto você faz, ele nunca vai fazer um elogio por você. Se eu fosse citar pessoas narcisistas na sociedade, você identificaria vários. A Flor de Lis, por exemplo, ela era uma mãe, ela tinha muitos filhos adotivos e ela era uma narcisista. Aqueles filhos dela, eles faziam tudo que pudesse agradá-la para que eles pudessem ter algum benefício dela. O narcisista, ele te trata com migalha. E você fica tão dependente das migalhas dele que você é capaz de fazer qualquer coisa para receber alguma coisa dele. Então ele sempre te dá um pouquinho para que você tenha vontade de ter mais. Você já viu aquela frase que as pessoas falam muito em vários lugares da sociedade, na igreja, em qualquer lugar, a pessoa fala assim: você nunca dá tudo, para que a pessoa sempre fique esperando algo de você. Mais triste que a igreja está cheia de líder narcisista. Eu já congreguei em igreja que eu saí dessas igrejas doente, sério, gente. Eu vim falar sobre esse assunto e é muito triste quando a gente fala de uma situação dessa da igreja. Eu não aconselho ninguém a afastar da igreja. A igreja ainda é o melhor ambiente aqui na terra para a gente conviver com pessoas. Independente de qualquer situação, a igreja é o melhor ambiente. Infelizmente, o que acontece é que tem muitos líderes narcisistas que têm adoecido muita gente, que têm oprimido as pessoas. Eu já congreguei em, no mínimo, 2 igrejas com líder narcisista. E eu saí dessas igrejas adoecida, doente. Porque não importa o quanto você faz, você nunca vai fazer o suficiente para essas pessoas, para esses líderes. E quando eles percebem que você está se destacando, está brilhando, ele faz de tudo para te ofuscar. Ele trabalha como se ele fosse o bom, mas ele te faz entender que aquilo que você não sabe fazer nada.
E ele manipula as pessoas contra você e você contra as pessoas. Quem se forma líder numa igreja de narcisista, ele vai usar das mesmas ferramentas que ele aprendeu em outro lugar. A pessoa não é narcisista, mas ela aprendeu a ser. Tem aquele que nasce um narcisista, é a natureza dele, é maldade, é buscar os seus interesses, não importa, tem que passar por cima do interesse do outro, mas ele vai buscar os seus interesses. E aí ele forma gente da mesma laia que ele. Pessoas que acham que é daquele jeito que trabalha, precisa trabalhar, manipulando pessoas, diminuindo pessoas, pregando o evangelho distorcido. E todas as vezes que ele precisa de fazer um sermão, ele busca versículos dentro da Bíblia para concordar com aquilo que ele quer falar. Tudo fora de contexto. Você vai olhar aqueles versículos, é por isso que é importante conhecer a palavra de Deus. Aqueles versículos é simplesmente para manipular e para dizer para você que você está errado. Você sai dos cultos, pior do que quando você entrou. Aí você passa ali os dias todos buscando se limpar de toda a tristeza e angústia que a sua alma está sentindo. Aí você vai de volta ali, você não recebe a palavra de Deus, o pão vivo, pão que alimenta, mas você recebe palavra má, palavra distorcida, um evangelho distorcido, um evangelho que busca os seus próprios interesses. Esse não é o evangelho de Jesus. Esse é o espírito do anticristo que já está atuando. Porque o espírito do anticristo é o mesmo narcisismo, aquele que vai manipular as nações, aqueles que vai enganar povos e nações, achando que ele é o bom salvador da pátria, mas lá no final só destruição. O narcisista, ele destrói todas as pessoas que estão à sua volta, todos ficam doentes. E a única maneira de você se salvar disso é você sair de perto do narcisista. E ele vai fazer de tudo para te levar de volta. Eu conheço mulheres que vivem com narcisista e que, por mais que Deus fala para elas, sai daí que eu te ajudo, elas não saem. Outro dia eu estava conversando com uma moça de fora do Brasil. E ela começou, e aí ela chegou, pediu para mim oração. Comecei a orar por ela sem conhecer a história dela. Comecei a orar e Deus me revelou a ela como um pássaro fechado dentro de uma gaiola, oprimida. Imagina um pássaro que é acostumado a estar na natureza, de repente ele é pego e colocado dentro de uma gaiola, e ali ele que estava acostumado a comer o que, sabe, a variedade, ele comia uma fruta, comia uma castanha, comia um bichinho, ele tinha um alimento bem variado, mas aí ele é pego lá da natureza e colocado dentro da gaiola. Ali dentro da gaiola ele vai comer somente aquilo que o dono dele, aquele que agora acha que é dono, vai alimentá-lo, apenas com aquilo ali. É isso que é o narcisista. O narcisista, quando ele pega você, ele alimenta você com aquilo que ele quer. Ele quer transformar você num agente dele, e aí você fica sem opção nenhuma, sem liberdade. Pássaro que cantava alegremente da liberdade que ele tinha, a convivência com ele no meio de outros animais, ele perde tudo. Agora ele está sozinho, fechado dentro de uma gaiola. E o dono dele treina ele para não conseguir a viver fora da gaiola. Tem muitos pássaros que você pode abrir a janela da gaiola, ele sai, mas ele vai voltar porque ele não consegue mais viver fora daquilo que ele foi treinado a viver. Essa moça, ela estava como um pássaro dentro da gaiola. E Deus me usou para falar com ela sobre a situação dela. E Deus falava assim para mim que não precisava dela ter medo, que Deus sustentaria ela. Era para ela sair dessa gaiola e não voltar mais. E não era nem para ficar perto daquilo ali, para que o dono não trouxesse ela de volta. Deus falou tremendamente com aquela moça. E aí, depois que terminei a oração, que entreguei o recado para ela, ela falou assim para mim: pastora Piedade, tudo que você disse é o que acontece comigo. Aquele que eu chamo de meu marido, que é casada com ela é obrigada a cuidar da mãe dele, ela cuida da mãe, que é acamada. A família paga para ela um salário pequeno, ela tem direito a seguro, eles não pagam para ela o seguro e nem o salário, que é o salário de uma pessoa cuidadora ali naquele lugar. E eles negam para ela todos os direitos dela. Ele ainda ameaça, e todas as vezes que ela fala e quer fazer algo diferente, ele diz: você não consegue, você não dá conta, você já está velha. Ela nem está velha assim. Ele fala para ela: você já é velha, você não consegue, você devia agradecer
ser grata por aquilo que você tem casa, você tem comida e você ainda recebe um salário. Faz ela se sentir incapaz de sair daquela gaiola e ela continua lá. Depois de um tempo, eu falei com ela de novo, ela pedindo oração, e eu falei com ela de novo se ela tinha saído daquele lugar. E ela disse para mim que não tinha saído, que não tinha coragem de sair, que ela tinha medo da vida do lado de fora, que ela já estava tão acostumada ali dentro que ela tinha medo daquilo que poderia acontecer com ela do lado de fora daquela gaiola. Eu falei para ela: você está só aí nesse lugar, seus filhos não estão aí, seus filhos estão aqui, sua família, as pessoas que verdadeiramente se importam com você estão aqui, eles te darão todo o suporte que você precisa para você voltar para trás. Ou então, com o seu trabalho, você é trabalhadora, você é uma mulher esforçada, você tem profissão, você sabe trabalhar, qualquer lugar, aluga um teto, um cômodo aí para você morar, para você se levantar e você vai viver do seu trabalho. Sai desse lugar. Mas ela não tem coragem, ela não consegue sair, ela está tão aprisionada ali nas promessas dele, porque na mente dela, talvez, como ele parece que ele não tem filho, né? E os pais já estão velhos. Eu não sei se ela está esperando acontecer alguma coisa para que ela possa herdar alguma coisa. Sabe aquela pessoa que fala assim: eu já perdi tanto tempo da minha vida com essa pessoa e agora, se eu desistir, eu vou perder tudo. E essa pessoa, ela fica lá, sofrendo na mão daquela pessoa, com medo de perder aquilo que nem é dela. E ela fica ali. O narcisista, ele faz isso com alguém, com a pessoa. Se você convive com gente assim, cai fora. Você consegue sobreviver. O pássaro, se ele tentar, ele vai voltar à sua origem, vai voltar para o seu bando, para o meio dele, da natureza, onde ele verdadeiramente foi criado para estar. Você não foi criado para ser dominado, porque nem Deus nos domina. Quando Deus criou o homem, colocou o homem dentro de um jardim e disse para o homem: olha, você não pode comer da fruta daquela árvore que está no meio do jardim, mas o resto tudo é seu. Faça como você quiser. Deus, ele colocou uma árvore ali para dizer para o homem: aproveita de tudo que eu tenho para você. Deus, ele não restringiu ninguém. Deus não obrigou o homem a não comer. Só falou: ó, se você comer, vai ser ruim para você. Mas você tem liberdade de escolha. Nem Deus, ele nos dá liberdade. Deus quer que a gente tenha liberdade de escolher o que a gente quer, o que a gente não quer. Por que nós vamos ser dominados pelo homem? Jesus Cristo veio para nos libertar desses cativeiros emocionais e espirituais, nos trazer liberdade. Então, a palavra é o seguinte: não se mete de novo em um jugo que Deus não tem para você. Esse foi o assunto de hoje. Se você gostou, compartilha com quem você quiser. Um beijo bem grande no seu coração. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.